Tudo bem? Eu resolvi fazer esse tutorial bem curtinho para a gente explicar aí o passo a passo sobre como funciona o processo de programação das postagens nas redes sociais da Cader, em especial aí do Facebook. Então, antes de eu iniciar aí o processo de explicação de como funciona, é importante a gente lembrar quais são as seções que hoje existem no processo de gestão de conteúdo das redes sociais da Cader que foram definidas em reuniões anteriormente. Então a primeira dela é a seção oportunidades, que traz aí a importância da gente divulgar editais, oportunidades de trabalho, processos seletivos, concursos, sejam eles da Unicamp ou também processos externos. A outra seção é a seção Cader Atualiza, em que a gente coloca aí comunicados informativos, notícias, publicações relacionados às ações que a própria Cader realiza, então o processo de formação, as ações que nós estamos realizando com os coletivos, com os cursinhos, as próprias webinários, as legislações que estão sendo atualizadas, então todas essas informações estão aí na seção Cader Atualiza. O Cader em Ação diz respeito então às atividades das subcomissões da Cader, né? Então o que as subcomissões elas fazem no seu dia a dia? Então acesso, permanência, combate ao racismo, cultura, saúde, pesquisa, os próprios coletivos. Então o que as subcomissões estão atuando ao longo do ano, ou seja, não apenas lá no período das matrículas, para que a gente possa então integrar todo esse processo. A comunidade pensante, essa sessão é uma sessão fundamental porque ela valoriza o trabalho científico, seja dos professores, dos estudantes, dos servidores, para a comunidade negra. Então esse é um processo importante para a gente divulgar aí as produções científicas, sejam elas publicações de livros, revistas, artigos, eventos científicos relacionados à comunidade negra. E a agenda que diz respeito também então aos eventos que acontecem externo e internamente da Unicamp. Bom, a professora Débora, ela compartilhou com a gente lá no grupo do WhatsApp das redes sociais da Cader algumas notícias, e aí eu vou usar essas notícias como exemplo para a gente poder programar então as publicações. A ferramenta de programação da publicação no Facebook, ela é fundamental porque você dedica um tempo aí do seu dia só para fazer essas programações e você deixa o próprio Facebook postar no horário que você programou, ou seja, você não precisa ficar entrando na conta do Facebook o tempo todo para ficar postando aquela informação ou aquele conteúdo. Então a professora Débora, por exemplo, compartilhou com a gente 3 notícias interessantes e importantes para a Cader. A primeira delas diz respeito ao impacto aí da Covid nas grávidas negras. A segunda diz respeito ao vestibular, a live que a Conveste fez há algumas semanas sobre o vestibular da Unicamp, o vestibular 2021. E um outro vídeo também que a Conveste fez com algumas dúvidas principais, fruto aí da live anterior. Então, nós podemos separar aí essas 3 principais notícias em sessões. A primeira delas, que podemos divulgar como a live que aconteceu de divulgação do vestibular, nós podemos aí separar em, por exemplo, como oportunidades, né? Ou seja, aí o vestibular. Para que a gente possa programar essa publicação, e por ser uma publicação já direta do Facebook, a gente vem aqui em copiar o link e vamos lá na conta de e-mail da Cader. Eu venho aqui na conta da Cader do Facebook. Eu venho aqui na página principal, desço a barra de rolagem e venho aqui para submeter a uma publicação. Mas antes de eu submeter essa publicação, eu clico aqui em ferramentas de publicação. É aqui que eu tenho então a facilidade de programar essa postagem. Ele vai abrir a página com o histórico de todas as publicações que a gente já fez anteriormente. E essa ferramenta possibilita que a gente visualize quantas pessoas a gente alcançou na visualização das notícias anteriores,
o engajamento, a data que foi feita e o público, se foi público ou restrito apenas às pessoas que seguem a Cader. Então eu clico aqui em criar publicação, dou um Ctrl C aqui no link, um Ctrl V, perdão, e aqui vocês percebem que já veio então a matéria na íntegra que a professora Débora compartilhou. O que eu vou fazer? Eu venho aqui embaixo, desço a barra de rolagem e seleciono essa opção aqui, vou em agendar. Aqui é onde eu vou então programar essa publicação. E essa programação ela pode ser feita de maneira que a gente atinja um público em horários específicos. A gente sabe que as redes sociais elas são bastante acessadas normalmente nos horários de pico. Por exemplo, das 10 às 2 da tarde, das 17 às 20, às 21, que é o horário que o pessoal está saindo do trabalho, está saindo do horário do almoço e costuma acessar as redes sociais. Então, como hoje nós não tivemos nenhuma postagem, eu vou colocar aqui essa postagem então para o dia 6/8 para ser publicada então às 20h30. E coloco aqui para a distribuição do feed de notícias, não tem necessidade. E clico aqui em programar. E aí clico aqui em programar publicação. Perfeito. Ela já está aí programada, ela vai aparecer aqui na agenda de publicações. Para que eu possa visualizar, eu posso clicar aqui em publicações, ou então atualizar a página, que ele vai aparecer aqui como uma publicação programada para ser disparada daqui a pouco, às 20h30. Quando eu atualizo a página, ele vai aparecer aqui para mim. Uma outra publicação que nós também temos aqui para ser publicada, para ser divulgada, é as perguntas e respostas que foram então feitas pós a live. Eu clico aqui em copiar este link, volto lá na página e clico então na opção de, onde eu estava? Aqui. Criar publicação. Dou um Ctrl C na publicação. Perfeito. E aqui eu já jogo o quê? Uma outra matéria, uma outra chamada para essa publicação. Então eu posso colocar aqui, confira as principais dúvidas respondidas pela Conveste e prepare-se para o vestibular Unicamp 2021. Perfeito. Desço aqui a barra de rolagem, clico aqui em agendar e vou publicar essa matéria apenas amanhã, no dia 7/8, porque nós já fizemos uma publicação hoje, é uma publicação com o mesmo tema, com o mesmo assunto, com a mesma temática, e vou deixar para publicar amanhã às 11 horas. Programar publicação. Perfeito, já está programada. Uma outra matéria que a professora Débora compartilhou com a gente, e é uma matéria de bastante relevância também para a aderência da CADER, é sobre o impacto da Covid nas grávidas negras. Então, essa matéria, por ela não chocar diretamente com a matéria que nós publicamos hoje ou que programamos amanhã, a gente pode deixar para ser programado para publicação amanhã, às 14 horas, por exemplo, para não ficar uma notícia sobreposta à outra. Então eu volto aqui na página de publicação, de programação, clico aqui em criar publicação, dou um Ctrl V na matéria, o Facebook vai resgatar aí a matéria e venho aqui em agendar publicação. Como hoje nós já publicamos uma matéria, então nós vamos deixar para amanhã também, e aí a gente pode deixar então para amanhã às 14 horas e deixar programado.
Perfeito. Para eu saber quais são as publicações, por quê? Porque nós, como a conta da Cader do Facebook, ela está sendo gerenciada por mais de uma pessoa, é sempre importante a gente saber quais são as publicações que já foram programadas para a gente não sobrepor futuras programações. Né? Então aqui vejam que eu já programei então 3 publicações, uma para daqui a pouco, às 20h30 para hoje, às 20h30, e outras 2 para amanhã. Então, uma sugestão importante para quando alguém for publicar uma matéria, sempre clique aqui em publicações programadas e veja quais serão as próximas publicações que estão agendadas para que a gente possa programar em dias e em horários alternados. E assim a gente consegue gerenciar então os conteúdos nessas sessões que nós falamos anteriormente, tá ok?